Beleza? Ó, eu anotei aqui, irmãos, 3 argumentos para eu falar, mas eu quero falar não esses 3 agora. Eu vou intercalar, assim como o irmão Helry fez. E aí, eu falando esses argumentos para os irmãos, não perca onde o irmão Helry parou. Ele parou em Romanos 9, verso 22, que ele vai concluir o assunto do vaso de barro. Ele leu ali também, né, o vaso de prata, vaso de ouro. Ele vai concluir o assunto dos vasos de ira, dos vasos de glória. Com certeza ele vai contextualizar o esquema. O primeiro argumento que eu coloquei aqui é o que eu vou montar para vocês agora. Romanos 1, eu vou chegar aonde o Helry parou e vou entregar para ele, tá bom? Romanos 1, verso 16 e 17, presta atenção. Paulo dá aquela introdução grande da carta, né? Uma introdução bem grande que ele dá na carta de Romanos, e aí ele já mostra quais são as intenções do seu coração na carta. Olha só, Romanos 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto aqui se encontra em Abacuque 2, verso 4. Ok, não precisa ler essa referência. Então, Paulo já mostra no início da carta o que ele pretende explicar. Era um conflito que estava havendo na época do porquê muitos gentios estavam crendo no evangelho, no Deus de Israel, e a maioria dos judeus não estavam mais crendo. Pelo contrário, muitas dúvidas e ciúmes e iras estavam surgindo no coração deles. Então, Paulo quer explicar a questão da justificação, da salvação, de vida eterna, não por obras da lei, mas sim pela fé. A fé tem obras também, claro, e nós temos que praticar essas obras que elas vão coincidir com os mandamentos de Deus. Porque se eu disser para você que você tem que guardar o mandamento de Deus para ser salvo, muitos vão falar que não é assim, porque Paulo falou que não é por obras para que ninguém se glorie, mas esse texto de Paulo, ele não está falando dos 10 mandamentos de Deus. Porque se eu creio que eu não preciso guardar os mandamentos para ser salvo, mas eu, como salvo, automaticamente guardaria os mandamentos, eu pisei na linha calvinista aí. Então é preciso sim, se eu disser para você, é preciso lutar contra a carne para ser salvo, e você falar que não, você estaria em qualquer outro caminho, menos no Evangelho de Cristo, porque você tem que lutar contra a carne para ser salvo. Acontece que a pergunta é a mesma. Se eu disser para você que precisa guardar os mandamentos para ser salvo, ou perguntar se você precisa lutar contra a carne para ser salvo, é a mesma pergunta. É só você entender o Evangelho. Na nossa carne habita o pecado, que é a transgressão da lei. Paulo fala isso em Romanos 5. Então, por isso, o Espírito Santo é enviado no nosso corpo para fazer a gente lutar contra as obras da carne, para que a vida seja introduzida em nós. Porque se o pecado, a morte, ela entra pelo pecado, e o pecado está no nosso corpo se torna mortal. Então o Senhor quer reverter essa situação, ele quer retirar a morte do nosso corpo mortal. Mas para retirar a morte, ele tem que retirar o pecado. E para retirar o pecado, ele tem que fazer a gente andar nos mandamentos dele. Aí entraria aquele grupo que fica perdido por causa de sábado de igreja adventista, irmãos. Tá vendo como o diabo ele é astuto? Ou seja, ainda que você guarde os mandamentos, para ser salvo, você não está anulando a fé, você está completando a fé. E você só pode guardar os mandamentos porque o Espírito Santo está escrevendo eles na sua mente. Se você errar, você vai confessar isso para o sumo sacerdote e ele vai limpar os seus pecados. Mas ele quer que você faça a sua missão como servo. Entendeu? Não é no caso das obras da lei. Então, Paulo está fazendo esse contraste, ele quer explicar isso em Romanos. E para você ver como o assunto está amarrado, vocês continuam lendo Romanos 2, 3, 4, ele começa a falar de Abraão, que recebeu promessas antes de Moisés, ele começa a contrastar o tempo de Moisés com Abraão, e ele começa a falar que se Abraão fosse justificado por obras, ele teria que se gloriar. Mas veja que Abraão não foi justificado pelas obras, ele foi justificado pela palavra da promessa, que é a fé. Mas por que então vem a lei? Esse é o assunto de Gálatas. Gálatas e Romanos é um paralelo incrível, com palavras e frases idênticas. Então por que vem a lei? Né? Aí Paulo explica lá em Gálatas o porquê que vem a lei. Lá em Romanos o apóstolo Paulo fala.
que Abraão, ele não foi justificado por obras, nós somos justificados na mesma fé de Abraão. Tá vendo o contraste entre o tempo da lei e entre a fé? Você lê Romanos 5, ele está falando justificado, pois pela fé em Jesus Cristo, pelo seu sangue, temos paz com Deus. E ele entra no mesmo raciocínio, acrescentando coisas em Romanos 6. Em Romanos 7, ele cria ali um conflito que é difícil de entender, mas eu já expliquei isso no canal. E o que ele está falando ali em Romanos 7 é a luta da carne contra o espírito. O que ele escreveu em Gálatas, através de outras palavras. Que o espírito luta contra a carne contra o espírito. E aí, quando ele chega em Romanos 8, ele está preste para finalizar o que eu entendo como o primeiro bloco da carta, ou o primeiro ou o segundo. Ou seja, a intenção dele é uma só. Só que o apóstolo Paulo percebeu que ele precisava de entrar nos assuntos escatológicos. Muitas perguntas iriam surgir na mente dos irmãos judeus, daqueles que se achavam eleitos, e que eles achariam injusto Deus agora pôr a salvação para as nações. É isso que Paulo fala, a injustiça da parte de Deus? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo previu, se antecedeu, colocou na carta e respondeu. O apóstolo Paulo não mudou o tema em Romanos 9, tipo assim, ele pensando assim, né? Eu vou falar de justificação entre judeus e gentios, que Deus não faz acepção de pessoas, que essa é a vontade de Deus, mas agora chegou em Romanos 9, eu tenho que provar que Deus, ele salva quem ele quer, que ele manda para o inferno quem ele quer, e que não é por fé, é pela eleição. E aí eu já estou prevendo que as pessoas vão falar, mas é injusto Deus endureceu o coração de Faraó, Deus ter amado Jacó e odiado Esaú sem eles ter feito bem ou mal antes deles nascerem, mas se você juntar com Efésios, antes da fundação do mundo. É injusto isso. Aí o apóstolo Paulo, como um reformador, aspas, está falando, injusto? Quem és tu? Quem és tu para questionares a Deus? Não tem nada disso, irmãos. O apóstolo Paulo está prevendo perguntas de judeus que estavam enciumados com os gentios que estavam crendo sem precisar se circuncidar, fazer as obras da lei, guardar a aliança, e ali o volume estava crescendo e eles ficando enciumados, irado. Então o apóstolo Paulo escreveu com muita dedicação, profundidade, ao ponto que ele falou que ele estava tentando incitar o arrependimento os irmãos deles. Esse é o contexto. Significa que o apóstolo Paulo não mudou de assunto em Romanos 9, 10 e 11. Ele está acrescentando detalhes profundos e respondendo coisas que Deus prometeu que iria fazer. Ele iria endurecer o coração do povo dele, assim como ele endureceu o coração de Faraó, por causa da soberba, e iria colocar ciúme no povo dele. Já que o povo dele, rebelde, sempre ficou adorando ídolos de outros deuses e não dava ouvido a ele, e causou ciúme, assim como um marido vê a mulher com outro homem na cama. Linguagem de profetas, Oséias, Jeremias, Ezequiel, principalmente. Deus falou, então eu vou provocar também ciúme em vocês com uma nação louca, com um povo que não é povo, eu vos provocaria a ira. E o apóstolo Paulo identificou esse texto e falou, esse é o momento, aqui está os ciúmes, então eu tenho que explicar o que está acontecendo. Perceberam? Então quando eu cheguei em Romanos, contextualizei, né? Passei por Romanos 9, 10 e 11, sem explicar, já estou aqui 8 minutos falando, né? Porque eu quero falar menos para o irmão Helder falar mais. Só que deixa eu terminar o raciocínio. Romanos 14, para vocês entenderem que os blocos estão conectados, isto é, Romanos do 1 ao 8, Romanos 9, 10 e 11, Romanos 12, 13, 14, 15, 16, que eles estão conectados em um só propósito, mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, que não é injusto da parte de Deus ele querer salvar as nações sem ter que passar elas por Moisés, e que Deus não salva pelas obras, e nem por obras da lei, e sim pela fé em Jesus, ele querendo provar isso, ele falou Romanos 9, 10 e 11, e os assuntos estão aparecendo outra vez nos capítulos finais, para mostrar que essa é a intenção de Paulo. Existe um motivo do porquê ele está usando Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés, Faraó, na carta em Romanos 9. É claro que eu peguei ali desde Romanos 4, né? Mas se você criar uma linha do tempo com os personagens bíblicos, você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Israel na carne, durante todo o tempo dos profetas. Aí você vai ver Paulo se lembrando. Qual é a história depois? Qual é a história? Vem Moisés, vem Faraó, vem Moisés, vem o endurecimento. Então, existe uma razão de tudo. E é justo isso. Aí, chegando em Romanos 14... 13 e 15, olha só como prova o que eu estou falando. Ó,
Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. E eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo aquele que assim a considera para si mesmo impura. Olha que Paulo está falando de comida e bebida, de conflitos da época que traziam essas coisas de comidas sacrificadas a ídolos e tudo mais. Verso 15, olha um capítulo que ninguém dá bola, né? Para quando vai falar de salvação, justificação, predestinação, não é? Verso 15, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O que a gente faz com expiação limitada? Joga no lixo, porque eles falam que a expiação foi somente por aqueles a quem Cristo morreu, e Cristo morreu somente por aqueles a quem amou. Então esses não podem perder a salvação. Mas o apóstolo Paulo está falando que esses podem perder a salvação por causa de comida e bebida. Um perde a salvação porque tem a mente fraca, e o outro está golpeando o seu irmão nesse processo. Esse é o Deus soberano que lida com o poder de escolha dos homens. Se isso não fosse possível, seria uma heresia o apóstolo Paulo, após ter provado que Deus salva quem ele quer, quem não quer ele não salva, e que o homem não pode escolher o bem, a não ser que Deus tenha elegido antes da fundação do mundo, e esse não pode perder a salvação, seria uma heresia ele falar aqui que a pessoa por quem Cristo morreu pode perecer. O apóstolo Paulo tem que se decidir. Não é? Aí quando chega em Romanos 16, olha da onde surge Romanos 16, verso 17 e 18. Olha da onde surge a minha, como é que fala? Firmeza nesses assuntos. Paulo vai concluir a carta. Aí ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Por quê? Esses dividem a igreja, eles não concordam com a doutrina que o apóstolo Paulo está ensinando, pelo contrário, fazem divisões, e Paulo está falando, afastai-vos desses. No contexto aqui, original, fiel, o apóstolo Paulo está falando, aquele que quer separar judeu de gentil, vamos fazer uma referência aqui a Pedro, como a Pedro, andando em hipocrisia, fez, e Paulo repreendeu e Pedro reconheceu. Esses que querem falar, não, gentil, para ser salvo, para ser eleito como nós, os judeus, o povo eleito, tem que circuncidar, guardar a lei e tem que fazer obras. O apóstolo Paulo está falando, toma cuidado com esses que não querem se submeter ao que eu estou falando. Afastai-vos deles. Esse é o contexto. Agora, trazendo para o nosso contexto, o calvinismo fez uma deturpação de toda a carta, de todo o contexto e de toda a referência profética. E eles fizeram pior do que eles estão fazendo pior do que esses que estavam promovendo a divisão entre judeus e gentios. Lembra que eu acabei de ler aqui que Paulo falou que pessoas morrem por comida e bebida, e pessoas que morrem e perdem a salvação, perecem, essas Cristo morreu por elas. Então, o que os calvinistas fazem hoje é pior do que os judeus estavam fazendo antes. A divisão é pior. Eles praticamente, irmãos, quebraram a igreja de Cristo em várias divisões. E o apóstolo Paulo explica o porquê. Porque esses tais, verso 18, esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Presta atenção, se Paulo está com essa dureza contra alguém que estava dividindo judeu e gentil, pessoas pelas quais Cristo morreu e uniu, imagine esses calvinistas que estão dividindo o povo de Deus, criando mentalidade hipócrita e até maligna, ao ponto de eles sempre se vangloriarem entre eles serem os eleitos e o resto do mundo amaldiçoados. Por isso que com calvinista você nem se assente na mesa. Nem se assente na mesa para comer e beber. Entendeu? Isso é o que eu vejo na carta. Porque a gravidade no contexto de Paulo era uma. A gravidade hoje é muito mais pesada. Muito mais pesada. Porque ambos os grupos, ou seja, tanto os judeus daquela época como os calvinistas de hoje, eles se acham os eleitos.
eles se acham os eleitos. Eles nunca direcionam a sua doutrina para os ouvintes. Nunca. E aí, num outro momento, eu vou aplicar o argumento que eu iria falar agora, mas eu não vou falar porque já chegou aqui 15 minutos falando sem cessar. Aí, para vocês, último verso, para vocês entenderem que o apóstolo Paulo não mudou o propósito do seu ensino desde o início da carta até o final, pelo contrário, ele está aprofundando cada vez mais. Olha só, Romanos 15. Romanos 15, verso 8. Tema central da carta. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Isto é, Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ou seja, por que Paulo está falando isso aqui? Assunto de circuncisão. É o assunto do começo da carta até o final. Era a briga entre judeus e gentios de salvação, justificação, vida eterna. Então o apóstolo Paulo está fechando os assuntos, concluindo tudo. E se você continuar lendo, você vai ver mais coisas relacionadas aos blocos. Ao Romanos do 11 ao 12 e Romanos do 1 ao 8. Então um bloco confirma o outro, os pensamentos se alinham. Então nós podemos observar que esse problema ele não existe só no calvinismo. E aí, mais uma vez, eu repito, mesmo sendo cansativo, eu repito, eu respeito a liberdade da pessoa crer no que ela quiser. Mas esse problema do versículo isolado não ocorre só no calvinismo. Qualquer doutrina, ou quase qualquer doutrina, pode ser formada a partir de um versículo isolado. Mas quando você entende o contexto, aí a visão é ampliada. É o que nós estamos fazendo aqui, certo? O calvinista, ele vai ignorar a conjunção subordinativa condicional, que está no contexto de Romanos 9. Ele vai ignorar a locução pronominal indefinida, que está no contexto de Romanos 9. Então, ele vai ignorar isso aí. Ele vai ignorar que esses vasos de ira, aí no contexto, eram judeus, que não estavam aceitando Jesus como Messias, judeus que queriam fazer sua própria salvação a partir do cumprimento da lei mosaica. E eles não vão entender e vão ignorar que esses vasos de ira, lá em Romanos 11, 23, recebem os seguintes dizeres do apóstolo Paulo: se vocês saírem dessa incredulidade, serão enxertados novamente. Então, esse se é uma conjunção subordinativa condicional. Existe essa condição para vocês, vasos de ira. Se vocês saírem dessa incredulidade, vocês serão enxertados novamente. Né?